Olá, galera, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, que são os modelos bíblicos de liderança espiritual. O tema que nós estamos tratando nesse dia é muito pertinente para os nossos dias, porque algo que tem faltado muito nos nossos dias uma liderança que seja um referencial verdadeiro para a nossa juventude. Então, quando nós entendemos a respeito de liderança, algumas perguntas elas vêm na nossa mente de o que é ser um líder? Será que um líder ele é somente aquele que carrega um povo, aquele que somente que está à frente de algum grupo, algo do tipo? Não, não é somente esse tipo de líder do qual nós estamos falando. Nós estamos falando do líder, aquele que não somente prega com as suas palavras, mas aquele líder também que prega com suas atitudes. Eu quero perguntar para vocês, o que o seu pastor pregou há 3 domingos atrás? Quem pode levantar a mão? Ninguém lembra? Lógico que você não vai lembrar. Sabe por quê? Agora eu queria perguntar para você, você lembra daquele conselho do seu pastor, dito para você há 1 ano atrás? Aquele dia que o seu pastor se assentou com você, que você chorou diante dele. Você lembra daquelas palavras? Quem é que lembra de alguma palavra do seu pastor de 1 ano ou de mais anos atrás? E é sobre isso que nós queremos falar nesse dia. É a respeito dessa liderança, que ela não é só feita somente nos púlpitos, mas é liderança feita no exemplo diário na nossa vida. E falando a respeito disso, 1 Timóteo 4,12, Paulo vai dizer para o jovem Timóteo, você precisa ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E isso nós precisamos ser. Nós não somos obrigados a ser líderes. Você não é obrigado a ser um líder. Mas caso deseje ser, você precisa se enquadrar nisso. Ah, pastor, não, eu não quero ser. Tudo bem, você pode continuar da forma que está. Mas caso um dia você deseje ser um líder, você precisa ser exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Caso contrário, nós não seremos líderes. Tudo que nós falarmos hoje a respeito disso, nós precisamos, como líderes ou futuros líderes, nos enquadrarmos dentro dessa palavra. Em um contexto geral, liderança é ser exemplo em tudo para os que nos observam. Ah, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, as pessoas lá de fora, elas não vão ler a palavra de Deus. Que isso é o que nós queremos, mas infelizmente elas não vão ler. Porém, as pessoas lá de fora, elas estão lendo a minha e a sua vida. Lá na faculdade, lá na escola, onde nós estivermos, dentro da igreja, aqueles que estão se achegando, eles estão lendo em cada detalhe uma atitude nossa. As pessoas, elas estão lendo a minha vida. Talvez você hoje está olhando para mim e você está lendo a minha vida e você está esperando. O pastor Cris disse, ele passou por um linfoma, um câncer, eu vou falar mais a respeito disso, mas as pessoas, elas estão te observando. As pessoas estão te observando como você vai reagir diante de uma situação no seu ministério. As pessoas estão te observando como você vai reagir diante de algum problema dentro da sua casa que você está passando. Então, as pessoas, elas nos observam. Então, ser líder, num contexto, numa introdução, é ser exemplo em tudo para os fiéis. Ser exemplo em tudo para aqueles que nos observam. Se as pessoas lá de fora não vão pegar uma Bíblia e lerem, que elas leiam a nossa vida. E que na nossa vida elas possam ler a palavra de Deus explícita em cada detalhe que formos realizar. E eu queria trazer agora alguns conceitos gerais a respeito de liderança. Agora eu queria falar sobre o modelo do líder. Como assim modelo, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Modelo é aquele que você olha e vê algo nele que você quer usar em você. E nós precisamos hoje, algo que tem faltado para a nossa juventude num contexto geral hoje no Brasil, é um verdadeiro modelo. Aquele que, eu dou o exemplo como Jesus Cristo, ele não está em forma corpórea hoje. Não está, ele está em forma espiritual no nosso meio. Porém, ele deixou o rastro da sua liderança. Por onde nós passamos, nós somos bilhões e bilhões que seguem um líder do qual nós não vemos ele
Um dia nós veremos, mas hoje nós não vemos ele. Mas mesmo assim, nós seguimos os passos de Jesus. Então, o modelo é como Jesus, que mesmo não estando em forma material, mas espiritual, nos faz seguir seus passos todos os dias. Jesus, ele é o nosso maior modelo de liderança. Eu queria fazer algo aqui nesse dia, e eu queria perguntar para você. Eu queria que você começasse a pensar agora em 2 líderes na sua vida. Um líder bíblico e um líder na sua vida, no teu contexto diário. Eu queria que você falasse como, em alguma atitude, que esse líder, ele se tornou um modelo para a sua vida. O meu modelo na Bíblia é esse, o meu modelo na Bíblia é aquele, o meu modelo de liderança é o meu pastor, o meu modelo de liderança é o meu pai. Não sei quem é o seu líder, mas eu queria que você já começasse a pensar em 2 líderes que são uma referência na sua vida. Um que está na Bíblia e o outro que está no seu dia a dia. E quem pode falar? Quem que é o primeiro que quer falar nessa tarde a respeito desse líder? Primeiro, um líder da Bíblia que te influenciou, que te influencia muito quando você está lendo a palavra. Quem pode dar esse exemplo? O primeiro. Líder bíblico, eu diria que foi Daniel, mais especificamente porque ele se encontrou numa situação parecida com a qual eu me encontrei. Lá em Daniel 8, ele propõe no seu coração de não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas para ele. E isso foi uma passagem que eu tive que replicar na minha vida, porque eu entrei num colégio onde literalmente eu era criticado por ser cristão. Então, eu tive que muitas vezes fazer o que Daniel fez para não me contaminar, para não me perder nesse caminho. E líder, assim, presencial fora da Bíblia, eu diria que atualmente é o pastor Nazatim, o pastor Isaías, que ele sempre tem dado um exemplo de comunhão entre os adolescentes. E eu acho que isso é muito importante assim, para a igreja como um todo, aprender a ter comunhão. E isso é uma coisa que eu posso dizer que o pastor Isaías tem ensinado muito bem à equipe de liderança, ter comunhão uns com os outros. Que bom, que bom. Mais alguém? Pastor, eu tenho um exemplo na minha vida, eu tenho lido a palavra e um líder na palavra de Deus tem me inspirado muito e eu tenho um líder no meu dia a dia também que me inspira muito. Quem mais quer dar esse exemplo hoje? Mais alguém? Aqui. Um bíblico que eu tenho é uma história que me marca muito e eu sempre carrego toda a minha vida, foi a história de José, que ele foi chamado bem jovem também e o que mais me marcou foi a forma que ele passou por cada processo que Deus colocou na vida dele. Em todo o tempo ele permaneceu fiel e ele foi até o final de uma palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. E no final de todas as histórias, quando ele está lá reunido com os irmãos, ele vira para eles e fala que não foi eles que fizeram com que ele passasse aquilo tudo, mas foi Deus que fez ele passar todas aquelas situações e de fato foi Deus por causa de um propósito. Então a história dele me inspira muito. E um líder físico e presencial foi o meu penúltimo líder de jovens, que ele não é muito mais que um líder, ele foi um pai mesmo de verdade, e até hoje, mesmo ele tendo que sair por alguns problemas, a gente permanece com a mesma relação, nada mudou, e o que mais me marcou não foi a nossa rotina de igreja, mas foi o que a gente vivia fora da igreja, sabe? Eu sempre acompanhava ele, os momentos de mesa, foi onde eu mais aprendi, porque eu não estava ouvindo ele pregando, mas ali eu estava vendo a vida dele, e a vida dele me inspira muito. Então, nós precisamos, gente, viu como é que todo mundo, nós temos um modelo. E o nosso maior modelo de liderança, qual é? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Que eu e que você, nós sejamos um líder, a ponto no dia que você for líder da JNI, no dia que você for líder do Nazatim, no dia que você sair, as coisas vão acontecer.
melhor do que quando você estava. Não é porque o fato de você estar está atrapalhando, mas quer dizer que o seu modelo ficou encravado naquele lugar. E mesmo se você não estiver, as coisas vão acontecer da mesma forma. Por quê? Porque você é um modelo para aqueles que estão ali. Como foi dito, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos e eu com meus 23 para 24 anos, eu havia descoberto que tinha um câncer. Esse câncer, ele, como todos pensam, acha que é somente ator da Globo que tem câncer. Porque você nunca vê alguém do SBT, da Record com câncer. Só gente da Globo. Né? Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu com 23 anos, um câncer. Tive que fazer quimioterapia, fiquei careca, perdi todos os pelos do corpo. Mas algo que é interessante nessa história foi que naquela época eu já era um líder. E mesmo assim, eu não perdi a minha liderança por isso. Por quê? Porque eu sabia, as pessoas estão me observando. Eu tenho sido modelo para eles. Então, qual que vai ser a reação das pessoas se me verem abatida, se me verem fraco? Ou seja, eu precisei entender que eu estava sendo um modelo de liderança para aquelas pessoas. Eu não esqueço do dia que uma jovem na igreja, ela me procurou e disse assim, Pastor Lucas, eu ia faltar de culto hoje. Eu falei assim, por quê, filha? Ela falou assim, eu ia faltar porque eu estava com uma pequena dor de cabeça. E ela falou assim, mas por que você não faltou? Ela falou assim, eu não faltei, porque eu sabia que hoje o Senhor faria uma quimioterapia e mesmo assim estaria no culto. Por isso eu estou no culto hoje, porque eu sei que o seu problema é muito maior do que o meu, mas você está aqui. Naquele momento, eu estava sendo um modelo para ela. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes no meio das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão te observando. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras a ponto de dizer, eu vou desistir de tudo. Por quê? Porque tem alguém que se espelha em você. E se você disser, eu vou desistir de tudo, vai ter outra pessoa que vai acabar desistindo de tudo. Você está sendo assistido. Sorria, você está sendo filmado. Você é exemplo para alguém. Você é um modelo de conduta. Você é um modelo de liderança. Ou você será um modelo de liderança para alguma pessoa. E nós vamos falar agora sobre liderança também. Liderança é a arte de influenciar pessoas e capacitá-las para seu propósito. Ou seja, ser líder não é somente estar à frente. Ser líder é capacitar as pessoas. Identificar os talentos no meio na juventude da igreja. Esses dias chegou um jovem na igreja para mim e ele disse o seguinte, pastor, eu quero trabalhar na obra. Eu falei assim, ótimo, vamos trabalhar. Ele falou assim, só que eu sei fazer algo que é meio incomum. Eu falei assim, o que você sabe fazer? Ele disse, eu sei fazer grafite. Na hora eu pensei, meu Deus. Eu queria falar com ele, vamos grafitar a igreja. Não dava. Pintura bonitinha não dava. Aí eu falei com ele, ele chama Lucas, eu falei com ele o seguinte, vamos fazer um culto na rua. E eu vou levar uma lona de todo tamanho para você poder grafitar. E eu deixei ele grafitando lá enquanto eu pregava, eu preguei sobre Jesus, o maior herói de todos os tempos. E ele grafitando. Na hora que acabou a mensagem, ele virou a lona e tinha num grafite gigantesco o símbolo do super-homem no meio e dentro escrito, Jesus, o maior herói de todos os tempos. Nós precisamos identificar o talento no meio da juventude da nossa igreja. Nós precisamos identificar o talento que cada um tem e nisso começar a influenciá-los e capacitá-los para eles serem muito melhores do que nós somos. Eu tenho procurado e eu tenho tentado capacitar na igreja jovens para ser muito melhores do que eu. Ontem à noite um jovem me mandou uma mensagem. Achei interessante porque semana passada ele me mandou uma mensagem dizendo assim, pastorzão, feliz dia dos pais. Eu não sou pai ainda, mas ele mandou essa mensagem. E ontem ele mandou uma outra mensagem dizendo assim, ó, você é a minha maior referência. Eu fiquei temeroso com aquilo, falei assim, meu Deus, eu sou a maior referência para esse jovem, ele está dizendo aqui. Eu disse a seguinte mensagem para ele, eu vou lutar para que você seja muito melhor do que eu. Eu vou lutar para que você vá muito mais além do que eu. E nós, como líderes, a nossa liderança
ela só começará a ser aprovada, sabe quando? No dia que nós olharmos para ela, mas não como nós sendo o fim dela, mas a gente sendo o começo. Porque virão outros que precisarão ser muito melhores do que nós. Eu, particularmente, eu ficaria muito insatisfeito na minha liderança se o próximo pastor de jovens da minha igreja fizesse menos do que eu fiz enquanto eu era pastor. Posso dizer uma coisa? Você precisa encontrar pessoas que farão muito mais do que você tem feito pela juventude da sua igreja. E eu creio que isso vai acontecer. Mas para isso, nós precisamos olhar para a liderança, que é liderar, é abrir caminho para formar pessoas iguais ou talvez muito melhores do que nós. Isso é liderança. Isso é liderança, formar alguém que seja... Então, liderança é a arte de influenciar pessoas e capacitá-las para seus propósitos. Nunca se esqueçam disso. Liderar não é status, liderar é um privilégio. Liderar, o líder, na verdade, ele não é o maior. Tem pessoas que se acham semideus, que eu sou o líder. Não, o líder, ele é o mais privilegiado. Por quê? Porque ele vai formar outros líderes. E isso faz parte da liderança. E agora nós vamos falar sobre liderança espiritual. Quando falamos sobre liderança espiritual, nós estamos falando também, é inevitável nós não falarmos sobre autoridade. E todo líder espiritual, ele precisa ter autoridade. Não autoritarismo, como os fariseus usavam. Não um ditador, mas aquele que, com um simples abraço, mas aquele que com um sorriso, mas aquele que com um falar simples, ele transmite autoridade para aqueles que estão sendo liderados por ele. Eu me lembro de um fato que, certa vez, um jovem, ele me ligou, era um culto de terça-feira. Ele me ligou e disse assim, pastor, estou te ligando porque a última pessoa que eu quero conversar é com o senhor, porque eu vou tirar minha vida agora. Eu já estou com a faca, já estou com os remédios na mão para eu poder tirar minha vida. Eu lembro que, naquele momento, Deus me usou de autoridade para eu poder falar com ele o seguinte, você pode até tirar a sua vida, mas eu quero te ver. E depois você pode fazer o que você quiser da sua vida. E ele chegou na porta da igreja com a faca e os remédios ele já tinha tomado, alguns, e tinha outros. Naquele momento, sabe o que eu fiz? Eu abracei. Naquele momento eu abracei ele. Ele começou a chorar. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que a nossa autoridade como uma liderança espiritual é falar alto. Às vezes nós achamos que ser um líder espiritual é colocar um autoritarismo sobre a vida das pessoas, sendo que às vezes a nossa autoridade nós vamos usar ela através de um abraço. Nós vamos usá-la às vezes só pelo fato de nos assentarmos e a pessoa colocar a cabeça no nosso ombro e chorar. Eu me lembro que ano passado, quando eu descobri que eu precisaria fazer um transplante de medula, eu fiquei mal, fiquei muito triste, porque a probabilidade de você morrer no transplante de medula é de 25%, ou seja, 1 em cada 4 morrem. Então eu lembro que eu estava muito triste, eu procurei meu pastor. Falei assim, pastor Adriano, me ajuda porque eu não estou legal. Sabe o que ele fez? Ele começou a chorar comigo. Eu não me esqueço disso, por quê? Porque aquele choro dele foi como uma autoridade para a minha vida. Aquilo trouxe um conforto, aquilo trouxe um consolo, algo extraordinário que eu estava precisando naquele momento. Às vezes a sua autoridade, você vai usar ela com palavras, talvez sim, mas às vezes você vai usá-la com um abraço. Então, ser um líder espiritual, preste atenção nisso aqui, é fazer curativos nos outros enquanto nossas feridas estão abertas. É enxugar as lágrimas dos outros enquanto as nossas estão caindo no chão. O líder inevitavelmente passará pelo sofrimento, pois assim foi que Jesus nos ensinou. Vai ter dias, jovens, que você vai ter que querer chorar. Vai ter dias que você líder, estará pensando em desistir, mas você vai ter que aconselhar alguém que está com o mesmo problema que você. Ser líder
é você estar ferido, mas mesmo assim fazer curativo nas feridas dos outros. Ser líder é ser exemplo. Ser líder é ser um modelo. Me lembro quando eu estava num culto e eu estava pregando. E eu lembro que eu estava ministrando sobre cura. Estava ministrando sobre cura na vida das pessoas e eu falei assim, agora eu vou orar para que as pessoas sejam curadas. Tinha 2 dias que eu tinha feito quimioterapia. E eu fiquei perguntando, Deus, eu estou orando para quem está enfermo, mas eu estou precisando de oração. Vai ter dias que isso vai acontecer com você, jovem. Moças, vai ter dias que vão chegar meninas desesperadas, procurando ajuda. E você também, talvez, desesperada, precisando de ajuda, vai ter que ajudar ela. Você não vai poder dizer, eu não posso. Não, Deus te colocou como um líder, e o líder faz o curativo, mesmo com a sua ferida aberta. Na verdade, a nossa maior ferida, que era a nossa nudez espiritual, ela foi tratada com todo o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Todas as feridas dele estavam completamente abertas, quando as nossas foram fechadas. As nossas feridas foram fechadas. Por quê? Porque um dia as feridas de Jesus, elas foram abertas. Posso dizer uma coisa? Pode ser que Deus permita algum momento difícil na sua vida como líder, porque Ele quer curar toda a sua juventude. Quantos líderes, quantos jovens foram curados da depressão, olhando para a minha vida e vendo que eu não estava desistindo do câncer? Na verdade, eu não tive câncer uma vez, eu tive 3. 2011, 2015, 2018. Foram até hoje 57 quimioterapias e até o final do tratamento serão 68 quimioterapias. Pastor, você pensou em desistir? Não. Sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas nos observando. Eu sei que tem pessoas me observando. E hoje, nessa tarde, eu queria falar sobre 10 líderes espirituais que a Bíblia nos relata. Eu queria falar sobre 5 no Antigo Testamento e 5 líderes do Novo Testamento. E cada um deles tem as suas características que são extraordinárias. O primeiro líder do Antigo Testamento que eu queria falar é sobre Noé. Noé, uma das suas características principais é a obediência incondicional a Deus. A ponto de Deus dar para ele um projeto. Fala assim, eu tenho um projeto para você. Construa uma arca. Se Deus hoje disser para você, construa uma arca, porque vai cair um dilúvio sobre a terra. Será que todos nós seríamos obedientes como Noé foi? Talvez não. Então, olha aqui, uma das características do líder, uma das principais características do líder é ser obediente a Deus. Porque, na verdade, se nós estamos formando outros líderes, se nós não formos obedientes a Deus, os nossos liderados nunca obedecerão os nossos conselhos. Eles nunca estarão aonde nós pedirmos para eles estarem. O segundo líder bíblico é Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Só que, quando nós vamos estudar sobre a vida de Abraão, nós vamos ver que Abraão, ele foi um homem que ele assumia novos desafios. Posso dizer uma coisa, qual que é um dos maiores problemas da juventude do nosso Brasil, eu posso dizer de forma global, hoje em dia, é a falta de líderes que assumam novos desafios. Nós, como líderes, nós precisamos entender que chegou talvez um tempo na nossa liderança que nós precisamos ir além. E para ir além, nós precisamos assumir novos desafios. Nós precisamos entender que nós precisamos de um novo tempo. E às vezes as pessoas elas entendem isso, que precisam de um novo tempo. E eu costumo dizer na igreja a seguinte frase: nem sempre o novo de Deus será em um novo local. Na maioria das vezes, o novo de Deus será no mesmo local, mas com um novo você. Nem sempre o novo de Deus vai ser você sair da igreja que você está. Talvez tudo que Deus quer é que você mude a sua mente, que mude o seu coração, para assim você possa assumir novos desafios.
Quem aqui quer ser lembrado como um grande líder? Eu quero, mas para isso eu preciso assumir novos desafios. Caso contrário, se Abraão não tivesse assumido novos desafios, como sair do meio da sua parentela, como acreditar que mesmo na velhice Deus daria a ele um filho, talvez hoje nós não estaríamos falando sobre Abraão. Pode ser que daqui a um tempo as pessoas estejam contando a sua história, mas a nossa história será contada baseado na quantidade de desafios que nós assumimos para a nossa vida. A vida está muito normal, assuma novos desafios. Minha juventude, não, nada acontece diferente lá na juventude, lá na igreja, nada de diferente acontece. Assuma novos desafios, viva um novo tempo na juventude da sua igreja, que a juventude no nosso país, que a juventude no mundo inteiro, viva um novo tempo, mas baseado em assumir novos desafios. Como foi dito aqui antes, nós não vamos mudar os princípios, mas nós podemos mudar os métodos. Nós não vamos mudar a palavra de Deus, nós nunca vamos negociar o pecado, mas nós precisamos entender que novos desafios são necessários para a nossa vida. Para você se tornar um líder, você vai ter que assumir um novo desafio. Não dá para ser líder sentado, eu preciso me levantar e assumir um novo desafio. O próximo líder espiritual da Bíblia, que eu queria falar a respeito de Davi. Davi, ele é conhecido por o homem que ama honrar a Deus e as pessoas. E todo líder, ele precisa saber honrar a Deus e também as pessoas. Não existe líder que não sabe dar honra. Às vezes nós vivemos em um contexto onde muito bom é receber honra. Muito bom é ficar assentado e receber a honra de todos. Mas nós vivemos em uma época que é muito difícil você dar honra às pessoas. O que é isso, pastor? Como que eu faço isso? É simples. Você vê um jovem lá na sua igreja que fez algo que aparentemente é pequeno. Agradeça ele. Diga que aquele trabalho foi de muita valia. Diga que aquilo foi muito importante para a igreja. Diga que aquilo foi muito importante para a juventude. Talvez seja tudo isso que ele está precisando para se sentir honrado, para se sentir valorizado. E nós, como líderes, nós precisamos identificar isso nas pessoas. Talvez tem jovens que estão tristes. Por quê? Porque ele tem feito um grande trabalho, ele tem feito um bom trabalho, mas às vezes falta de nós, como líderes, enxergar isso e valorizar o trabalho de cada um deles. E Davi, ele era esse homem. Ele era um homem que honrava a Deus. Ele era um homem que sabia honrar as pessoas. O outro líder que nós vamos falar é Neemias. Neemias, ele era o típico líder sábio e estratégico. Posso falar uma coisa? Algo que eu precisei aprender muito nesses últimos anos, como líder de jovens, foi ser sábio e estratégico. Pastor, como assim ser sábio e estratégico? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre você ser um conhecedor e entre você ser um sábio. Conhecedor é aquele que sabe muito. O sábio é aquele que sabe usar o conhecimento que tem em decisões cruciais que precisa tomar. E Neemias, ele era o tipo de líder sábio e estratégico. Como que eu vou ser um líder sábio e estratégico, pastor? Quer dizer que você vai saber a hora de falar, a hora de não falar. Quer dizer que para ser estratégico, eu preciso conhecer o contexto a qual a minha juventude ela está inserida. Eu preciso entender isso. Lá na igreja, a gente está numa comunidade. E eu preciso entender que os jovens para os quais eu estou trabalhando são jovens de uma comunidade. E eu preciso trabalhar dentro do contexto diário deles. Isso é uma estratégia. Eu não posso simplesmente pegar uma mensagem da internet e levar para a minha igreja e achar que eu vou pregar ela. Não, eu preciso entender a qual contexto a minha juventude ela está inserida. Isso é ser estratégico. O que mais é ser estratégico? Pesquisar quais são os maiores índices de suicídio e trabalhar baseado nisso. Pesquisar e saber o que mais está afetando a nossa juventude no nosso dia a dia e trabalhar em cima disso. Isso é ser um líder estratégico. O próximo líder que a gente vai tratar aqui é Daniel. Porque dentro da nossa denominação, a Igreja do Nazareno, é imprescindível, não somente dentro da igreja, mas dentro da palavra de Deus, é a santidade. É a santidade. Mas não aquela santidade que nos afasta das pessoas, mas não aquela santidade que
as pessoas elas nos veem tão santos que elas não querem chegar perto de nós. Pelo contrário, aquela santidade que as pessoas veem em mim, veem em você, uma santidade tão grande, mas vê um espírito tão puro que as pessoas vão querer aproximar de mim e de você e querer ser como nós. Porque existe, hoje em dia, é dito como aquela santidade tipo, ser santo é ser separado. Não, ser santo é ser separado do pecado, não das pessoas. Ser santo é eu ser separado do pecado, não do meio das pessoas. Eu preciso ser uma influência. E para eu ser líder, eu preciso ser santo, por quê? Porque as pessoas estão olhando para mim. Posso falar uma coisa? Diante de tudo que nós vamos ouvir durante o dia que nós já ouvimos, se nós não formos líderes santos, a nossa liderança será fracassada. Se nós não formos pessoas que servimos a Deus com fidelidade, com amor, com gratidão, a nossa liderança, ela não irá para frente. Por quê? Porque a santidade, ela é imprescindível para o quê? Para vermos o Senhor. Não tem jeito. Então, para um líder, é imprescindível a santidade. E nós vamos falar agora sobre alguns líderes do Novo Testamento. Algum deles, o primeiro é Pedro. E o Pedrão, ele é aquele cara explosivo. Ele é explosivo, o Pedrão. Mas posso te falar uma coisa? Pedro, algo que é uma das principais características dele, sabe qual que é? É a paixão que ele tinha. Eu costumo dizer em um seminário que eu dei na igreja, pode ser que Deus rejeite um líder totalmente capacitado teologicamente, ele seja o nerd da Bíblia, pode ser que ele seja o mais sábio de todos, o mais conhecedor de todos. Pode ser que Deus o rejeite, porque no coração dele não existe paixão. Pedro, ele não era o mais capacitado. Pedro, ele não era o mais letrado, mas Pedro, ele era o mais apaixonado que tinha. Não tinha ninguém tão apaixonado como Pedro, e Jesus identificava isso. Tanto que quando Jesus ele ressuscita, ele diz para as mulheres o seguinte, olha, vai lá e diga a Pedro e aos outros. Naquele momento, Jesus já tinha identificado que Pedro seria um líder. Por quê? Jesus não viu nele uma capacidade teológica. Jesus não viu nele um intelecto diferenciado, mas Jesus viu uma paixão incondicional no coração de Pedro. E é isso que o Senhor Jesus ele quer encontrar no nosso coração. Ele quer encontrar em nós jovens que sejam apaixonados por Ele. Jovens que o amem acima de tudo. Jovens que simplesmente olhem para Ele e vejam Ele como o maior modelo de liderança. E é isso que nós precisamos. Ser, nesse caso, como Pedro. Posso falar uma coisa? Uma das coisas que vai determinar a altura da sua liderança, aonde você vai chegar como líder, é quanto de paixão por almas existe no seu coração. Uma das coisas que vai determinar a altura da nossa liderança será o quanto de paixão existe no nosso coração. Que sejamos líderes apaixonados por almas. Que não venhamos negociar nada, que nós simplesmente possamos olhar para as almas que o Senhor tem colocado à nossa frente. Outro exemplo bíblico é Barnabé. Uma das características mais evidentes na vida de Barnabé, sabe qual que é? É a generosidade. Todo líder, ele precisa ser generoso. Afinal, líder é um modelo. E a generosidade precisa estar explícita na nossa vida. Lá na igreja nós trabalhamos em uma comunidade, eu costumo olhar para a necessidade de cada jovem. Porque às vezes tem um jovem que está passando talvez uma dificuldade, talvez financeira. Talvez tem um jovem que está lá na igreja, que ele está aplaudindo, que ele está chorando, mas talvez aquele jovem não tenha uma comida dentro de casa. Isso acontece. Isso acontece. Às vezes tem um jovem no nosso meio, que ele está aplaudindo, que ele está sorrindo, mas dentro dele, quando ele entra para dentro do quarto dele, ele não está bem, ele está mal. E nós precisamos ser pessoas generosas. Barnabé era uma delas. Barnabé vendeu uma terra e todo o dinheiro que ele vendeu aquela terra, ele depositou aos pés dos apóstolos. E posso falar uma coisa? Todo líder precisa ser generoso, sabe por quê? Porque o líder precisa entender que Deus não fica devendo nada a ninguém.
Deus, Ele nunca vai ficar nos devendo nada. Nunca ficará nos devendo